Saúde a todos. Saúde a todos, Papai Senhor Jesus. Vamos começar a nossa leitura bíblica. Começa com a oração. Oremos, maravilhoso Deus, Pai. Abençoe essa programação, conversa, da minha pessoa, o irmão Raimundo, todos que vão acompanhar, nossa web rádio, YouTube, Facebook, todo canal de evangelização. Esse dia de hoje, 7 de agosto de 2026, seja um dia com muita paz, com muita amor, saúde, proteção, prosperidade, enfim, com todas as bênçãos, em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor nos tem feito e fará. Então, como sempre, um pouco atrasado, então sem mais delongas, vamos para a nossa leitura bíblica. Agora saindo do livro de Marcos, né, já entramos em Lucas, vamos ler a partir do versículo 8, do primeiro capítulo. Predições referentes a João Batista. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem de seu turno, o povo lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo, Zacarias turbou-se, e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não tema, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem porás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento. Pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e dará diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter o desobediente à prudência do justo, e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isso? Porque eu sou velho e minha mulher avançada em dia. Respondeu o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar e trazer essas boas novas. Todavia ficará mudo e não poderá falar até o dia que estas coisas venham a me realizar, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. Porque estava esperando a Zacarias, admirava que tanto se demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhe podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário, e expressar sua sempre permanecia mudo. Sucedeu que, terminado os dias de seu ministério, voltou para casa. Amém. Então, aqui está falando de Zacarias, né, o pai de João Batista, que ele estava exercendo dentro do sacerdote na ordem do seu turno, que eu não sei o que é, né? É como por sorte diz aqui, segundo o costume sacerdotal dele lá na época, que está no santuário do Senhor para queimar incenso. Então, um em cada vez seja escolhido, talvez ele sortear, essa coisa assim. Nesse dia caiu por sorte de João, né, Zacarias, né, o pai de João Batista. E eis que ele, quando estava lá dentro, orando, acendendo esse incenso, apareceu um anjo. Talvez ele preparasse o altar, né, para depois as pessoas virem orar. Aí apareceu um anjo e ele teve medo, né? Porque de repente você está num canto sozinho, de repente aparece uma pessoa, você sabe nem se é anjo, de repente pensa até que é assombração, que é uma pessoa mal, ladrão, parece que a pessoa não sabe, né? Então todo mundo se assusta, mas ele falou que não tivesse medo, né? Porque ele era um anjo de Deus, né? Que a oração dele tinha sido ouvida, ele pedia, né, um filho, né? E Isabel, que é a esposa dele, ia dar um filho a ele em breve, e que ele fosse o nome de João, que em ti, né, haverá prazer e alegria, no Senhor gerando o seu nascimento, porque o João Batista foi um abençoado, um homem de Deus, né? Pois ele será muito grande diante do Senhor. Ele não beberá vinho nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. Desde que nascer, já vai nascer cheio do Espírito Santo. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus. Irá diante do Senhor, que ele foi antes de Jesus, ele começou o trabalho dele, a missão dele antes de Jesus. Ele é quem fazia propaganda de Jesus, denunciava Jesus e quem batizou Jesus. Converteu os obedientes à prudência, né? É o que ele ia fazer, né? Tudo de bom. Então perguntou Zacarias ao anjo: como acontecerá isso? Que ele já era velho
E a mulher dele também idosa, né? Aí o anjo respondeu, era Gabriel, que assistia diante de Deus e foi enviar para falar essa boa nova. Mas todavia ele ia ficar mudo até o dia que tudo isso acontecesse, porque ele não acreditou nas palavras dele, que eram as palavras de Deus, né? E o povo estava lá fora, esperando Zacarias, e admirava porque ele estava demorando. Mas quando ele saiu, não podia falar e falava para o Jé. Então entendeu que ele tinha tido uma visão, achou que ele tinha tido uma visão e com medo, espantado, ficou assim sem falar, né? Aí então aqui diz que sucedeu o que, terminado o dia do seu ministério, voltou para casa, né? Depois a criança só faltou falar mesmo, ela já estava falando bem dela todinha, ele muda. Só voltou a falar quando o menino Jesus nasceu. O menino João Batista, né? Nasceu, né? Que ele nasceu antes do menino Jesus. Então vamos ver isso depois, né? Que pergunta qual é o nome da criança. Ele fez na cabinha dizendo que é João. E sendo assim, ele começa a falar, né? Ele diz que o nome da criança é João. Aí ele começa a falar, né? Todo mundo fica feliz, né? Pelo nascimento da criança e porque João Zacarias, né? O pai da criança, voltou a falar, né? Bom, então vamos ver se a gente bota o irmão Raimundo na linha. Porque é muito bonita, né? A história de João Batista também, né? Batista foi um grande homem de Deus. E é muito linda a sua história também, né? Ele tinha os dons, né? Ele tinha o dom da profecia, ele era um grande profeta, né? Foi um dos maiores profetas da igreja do mundo, né? Foi João Batista, diz que ele foi o último profeta, né? Porque tem gente que diz que hoje em dia, já tem gente que diz que é profeta, mas dizem, a pastor acredita que o último foi João, não sei. Sei que ele foi um dos maiores, foi, né? Então vai se coloca aqui o irmão Raimundo ali. Ele era primo de Jesus, era primo dele, né? Pai Senhor, então o Raimundo com certeza já está por aqui, em nome de Jesus. Pai Senhor, nós Rita Silva, nós da Francisco, pastor Pedro e os ouvintes da Rádio Evangélica Missionária, a porta que Deus abriu, a emissora evangélica FM, radiante no Trono do Evangelismo. Meus parabéns para o aniversariante aqui, né? Todo dia a gente dá parabéns. A criança que está completando 1 ano de idade, parabéns, né? As que já vão completar adolescência, 15 anos, né? Que estão completando, né? Os 15 anos de idade, parabéns. Que estão completando 18 anos, entrando na idade de maior, parabéns. E já estamos, né? Ficando maduro, entrando na idade chamado dos idosos, 50, 60 anos, 70, assim, a todos os aniversariantes do dia, incluindo os idosos também, louvado a Deus, parabéns, muitos anos de vida, vida com abundância, louvado a saúde no corpo, também saúde na alma e espírito, né? Porque nós somos uma dicotomia, né? O homem é corpo, alma e espírito, louvado a Deus, e por sinal, louvado a Deus, o nosso eu, né? O espírito, né? O espírito, que é o sopro divino, que é a vida, né? A vida, né? Que entrou no homem, né? No homem, e ele se tornou amoricente, né? Então, que o espírito, ele tem, para nascer de modo compreensivo, ele tem 2 vestimentas. A primeira, a alma, e essa aqui, o corpo físico. Essa vestimenta, chamada alma do espírito, ela é inseparável. O espírito não se separa desse corpo espiritual, né? Quando a pessoa falece, né? A Bíblia diz, né? Que está lá em Eclesiastes, né? Capítulo 12, né? E o espírito, o corpo físico volta ao pó, né? A terra, que Adoniel foi tomado da terra, né? Da terra. E o espírito volta para Deus e também a alma, ela é imortal também, né? Essa vestimenta
do Espírito, aleluia, e perguntaram, louvado a Deus, ao pastor, né, onde ia a alma e onde ia o Espírito. Ele disse, não, a alma, não se chama alma porque eles são dois em um, né? É uma junção, se confunde mais o espírito e a alma formam dois em um, né? São inseparáveis. Não está o espírito, tá também o corpo espiritual, né? O seu corpo espiritual, né? Ele também é espiritual, né? O espírito também ele é espiritual. Só o meu é físico, o corpo físico da gente, né? A matéria física. Mas o espírito e a alma são espirituais, por isso que eles são, né? Ali formando dois em um, né? Dois em um, louvado seja Deus. E aí, aqueles que estavam, que diz, na graça de Deus, né? Na graça de Deus, né? Louvado seja Deus, então, paraíso, que é chamado também de um bom lugar, né? Quando tal, né? Quando tal, que deseja, né? Que quando tal seja num bom lugar, do Evangelho. Os primeiros que não saíram na graça, a Bíblia diz que Enoque, ele agradava tanto a Deus, que Deus transformou o corpo de Enoque no corpo espiritual, né? Aleluia. E foi transportado para o céu. No tempo de Enoque, a violência era terrível, né? Até um desenhista, espiritualmente, desenhou um assalto, um ladrão assaltando um casal daquela época. Eles estavam no lugar esperando alguma coisa. Era o homem e a mulher estava com a criança no braço. Aí chega o ladrão com um estilete. Estilete é um punhal que ele tem 3 pontas. Perigoso, estilete. E assaltou o homem, mas também matou. O desenho ele com o saquitel, né, que é um saquinho de couro, né, que naquela época não tinha as bolsas que tinha hoje. Esse saquitel a pessoa botava o dinheiro, né, botava o dinheiro ali. E o ladrão já com o saquitel na mão, correndo, o homem no chão e a mulher com a criança. E uma cena terrível, né? Tanto era a violência naquela época, né? E aquela violência, ela foi crescendo, né? Multiplicando, né? Até chegar o tempo de Noé, né? De Noé, e no qual Jesus já tinha perdido a paciência, né? A violência já tinha passado dos limites, a paciência de Deus, e ele disse que ia destruir toda a carne, ia matar toda a carne, de homens, de animais, toda a carne. Aí viu Noé um homem justo. E parece que Noé era um tipo assim, de dinheiro, né? Porque ele convidou Noé para fazer, né? A arca, né? Você não sabe, né? A arca, né? Essa arca ela tinha 3 compartimentos. E no primeiro compartimento iam os animais. Porque Deus mandou, né? De cada animal que era limpo, né? 2 par. E os animais, como tipo animal sujo, só ia um par. Eles iam, né? E entravam na arca. No segundo andar ia a comida. Tanto para os animais como para os homens que iam entrar naquela arca. E no terceiro andar iria
aqueles que criam, porque aquela construção daquela arca levou 120 anos, foi exatamente os 120 anos que Deus ainda deu, né, uma chance para aquele povo, né, se converter, se arrepender de tanta violência, né? Prostituição, roubo, assalto, crime, era um qualquer isso. E o povo era tão descrente, né? Daquela abandonação, não acreditava mais em Deus, tanta violência. Não é isso que viu um dilúvio. E quem entrasse na arca não seria morto, afogado. Aí o povo olhava para o céu. Até aquele momento na terra não tinha chovido. Até aquele momento na terra não tinha caído um pingo d'água. Não havia chuva na terra. Havia mares, havia os rios caudalosos e subia um vapor da terra e esse vapor ele aguava as plantas, mantinha, né, aquele vapor, né, as árvores, mas não tinha aí nada de chuva. Aí eu vou olhar para cima e não vi uma luz do tamanho de uma mão, não vi, uma luz do tamanho de uma mão. Aí, esse homem está mentindo, você não está doido. Se ele tiver um bidu, a gente olha para cima, não tem. Porque a Senhor de Deus pela visão da fé, né? E não da visão dos olhos físicos. Então, não acreditaram, né? Não acreditaram. E passaram a ser 20 anos. E passaram a ser 20 anos, Deus já deu mais uma semana de prazo. Nada, ninguém. Então, só entraram na água, aí Deus disse para Noé: entra com tua família. Aí entrou, né? A família ele, a esposa, 3 filhos e 3 noras. 8 pessoas. Aí diz: Noé, entra, eu vou fechar a porta. Se você fechar essa porta, você vai abrir. Porque a porta que eu fecho, só eu abro. Aí Noé entrou, Deus fechou a porta, aí tome chuva, 40 dias, 40 noites, sem parar, aí veio de lua, as pessoas correram para a arca, correram. Não é, abre a porta, não é? Abre a porta, não é? Abre, não é? Mas não é, queria abrir, mas eu tinha fechado, né? Eu sabia que não ia compaixão daquele povo, ia abrir a porta, mas Deus deu a oportunidade, né? E se aquele povo entrava, a bagunça ia ser grande, né? Porque aquele povo não estava entrando por obediência, estava entrando com medo, né? Com medo, o desespero era grande, né? A bagunça era grande, né? Aquela multidão entrando naquela arca, com fé, somente com medo para não morrer afogado. Aí a arca subiu, né? E 8 pessoas escaparam, infelizmente morreram afogados, louvado seja Deus. Então, louvado seja Deus. Aí o sobrevivente, né? Noé, a sua esposa, os seus filhos, os seus filhos de Noé e a Senhora, glória a Deus, deram continuidade à população, né? E hoje se encontra em 8 bilhões de habitantes. Viva, né? Temos quebrado aí 8 bilhões de habitantes. 8 bilhões de habitantes e atualmente perguntaram a Jesus naquela época: Jesus, quando é que o senhor vai voltar? E quando tiver como não é. Tá aí, a violência, né? A violência aqui no rádio, aqui, todo dia, aqui em Mossoró mata gente. Aqui tem variado não. Todo dia aqui em Mossoró mata gente. É uma coisa terrível. O povo aqui vive com medo. O medo impera, né? O medo impera na cidade de Mossoró, né? O povo, primeiro às 4 horas aqui já tarde, o povo está lá nas calçadas para conversar, mas ninguém tem mais coragem, né? Porque os bandidos passam dentro do motoqueiro, né? O motoqueiro passa montado na moto, assaltando as pessoas, né? Então é uma coisa tremenda, né? Tremenda.
a violência. E eles aí, por causa da droga, né? Essas mortes acontecem mais por causa da droga, né? Mas a Igreja de Cristo, né? Nós, evangélicos, estamos aguardando o fim dessa violência, né? E quem vai por fim essa violência é Deus, né? É Deus, né? Uma volta de Jesus, porque o homem se corrompeu, né? O homem se corrompeu, né? Os políticos são chamados de corruptos, né? Ladrões, essas coisas estão por aí, né? Mas aí, e o pior ainda vem. Infelizmente, dias piores, antes de Jesus voltar, vem aqui para a terra. Mas Jesus disse que ia agradar, como Deus agradou Enoque, todos aqueles que creram em Jesus Cristo como seu Salvador tinha, né? Porque Jesus veio, mataram ele naquela cruz, mas Deus ressuscitou ele ao terceiro dia, para aquele que crê nele, ele tem o seu nome logo escrito no livro da vida, lá em cima, lá no canto do céu. Não é o nome daqui não, lá é outro nome. Quem vai morar no céu já tem lá escrito outro nome, né? O nome aqui, mas pela graça do Senhor, se eu for morar no céu, louvado seja Deus, lá já está escrito outro nome, é outro nome, louvado seja Deus. E vem levar aqueles que creram, né? Hoje, no planeta Terra, existem em torno de 2 bilhões de pessoas que vivem ali. Olha, 8 bilhões, né? Mas existe 6 bilhões de habitantes da Terra ainda não crê em Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Salvador e Senhor, não é só Salvador não, é Salvador e Senhor, porque ele passa a ser o nosso dono, né? O nosso dono, né? Quando a pessoa crê em Jesus Cristo, a gente passa a ser dele, né? A nossa vida pertence a ele, seja assim. Então, essas pessoas que 6 milhões, né? Ainda espalhado pelo planeta Terra, ainda falta crer nele como Salvador e Senhor único e suficiente. É como está escrito em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Porque só existe um Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Entre Deus e nós, como Salvador, isto que pode, através dele, tem crido nele, nos perdoar os nossos pecados. E no arrebatamento da igreja, assim como Enoque foi arrebatado, essas pessoas, né, são em torno de 2 bilhões, vão desaparecer da terra. O raio daquela eleição vão dizer que um povo desapareceu da terra. Sumiu. Eu assisti até um filme que estava a mulher preparando um bolo. E a mãe dela estava numa cadeira, estava na poltrona com a filha. E ela estava batendo lá, né, na panela, preparando um bolo, e olhando para o marido e a filha. E até os dois aparecem. E ela procura os dois, vai no banheiro, vai no quarto, vai em todo lugar da casa. Aí depois que ela acredita, porque ela não acreditava, essa mulher, ela não quer, não acreditava não. Essas coisas aí, dos homens, em papel que eu te escrevo, dizem que a terra vai, uma pessoa subir, vai ser arrebatado, transado, seus corpos se transformarem em corpos espirituais, subir para o céu. Ela não acreditava, então ela ficou. Aí quando os que creram foram transladados, transportados para o céu, os que ficaram aqui
vão passar por uma infelizmente. A Bíblia diz que nunca houve na terra tamanho sofrimento. Vai ser terrível. E são 7 anos terríveis essa grande tribulação, certo? Mas muita gente também vai ser salva, né? Muita gente vai entender, vai compreender que os pregadores, os que pregavam para Deus, estão certos. Mas eles vão aceitar uma sofrer perseguição. Muitos, se quiserem ir para o céu, não vai desistir. Muitos vão morrer porque não vão negar. Não vai negar não, aí morre. Né? Aí os que quando eu morrer negar, desistir, aí pior porque perdeu, né, a salvação. Né? No momento não, no momento que você aceita Jesus Cristo, não tem ninguém para perseguir, não tem ninguém dizendo, ou você ou morre, não tem. Mas na grande tribulação, o que aceitar vai pagar com a vida para não perder a salvação. Então vai ser dias terríveis. Então como Márcio Melo gravou, tem até o toque do relógio, dizendo que está se aproximando da hora, que a pessoa aceite Jesus Cristo. Mas não é por força não, certo? É pela fé, né? Pela fé. O coração realmente, o coração da pessoa acreditou de verdade, né? Acreditou. Não adianta você dizer, eu quero agradar ninguém, não. Ninguém vai aceitar Jesus para agradar ninguém, deve aceitar de coração, né? Para poder o seu nome ser registrado lá em cima, né? O nome que a pessoa vai ter lá no céu. Tem que ser realmente de coração. Não é para agradar ninguém. Não. Para ser quem criou, aquele que criou que era salvo, criou de verdade, pronto. Mas sabe quem vai agradar? A Deus, pronto. Porque não mentiu. Seu coração está entregue a Deus. Realmente Jesus está no seu coração. Glória a Deus. A mulher diz, não, eu já tenho Jesus no meu coração. Se creu de verdade. Mas se estiver enganando, tem não. Porque ninguém pode enganar a Deus, né? Louvado seja Deus. Então, a verdade é essa. A salvação, o próprio Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não adianta a pessoa dizer, eu só acredito em Deus. E a Bíblia diz, quem não acredita no Filho não tem o Pai. Porque entre o Pai que é Deus e nós, é Jesus Cristo. Porque Ele aguentou o sofrimento na cruz até o fim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Para que todo aquele que nele crê não perecer e que ele vive. Então, não tem outra. Não tem outra. A salvação é por Jesus Cristo. Você tem um filho, tem um pai. Não tem um filho, não tem um pai. Tem Deus? Eu sou Deus que tem Deus. E Jesus? Não, Deus não. O homem diz que não acreditar em Jesus porque Jesus quando o meu filho João igual a ele. A pessoa. Então, quem tem um filho tem um pai. Então, por exemplo, eu aceitei Jesus Cristo no Salvador de Deus. Não, eu tenho um pai. Se eu dissesse que tem um pai, eu creio em Deus, mas eu não quero querer Jesus Cristo, eu também não tenho um pai. Tenho um pai que crê no filho, porque foi o filho que suportou a cruz, o sofrimento, até morrer, ressuscitou o terceiro dia para nos dar a salvação, mas naquele que crê de coração, crê de verdade. Nunca aceite você para enganar, para agradar alguém, não. Aceite que você creu. Seu coração agora pertence a Deus através de Jesus Cristo. Então, a verdade é essa. Em nome de Jesus, eu agradeço a oportunidade. Amém. Amém. É verdade, né? Tem que ir para a igreja
por causa de Jesus. Como eu era da Batista, aí o pastor disse que convidou uns adolescentes, uns jovens, para ir para o culto no domingo. Eu perguntei, tem muita gatinha lá? Ele disse, tem muita gatinha, mas se for para ir para a igreja, na intenção de olhar para as gatinhas, nem vá não. Só vá se você for na intenção de Jesus. Eles com raiva não foram, o pastor disse assim. Fizeram muito bem, que se for para a igreja, só para olhar para as gatinhas, como eles disseram, não vale a pena. Jesus não recebe, né? Não vale a pena, né? A gente tem que procurar a igreja ou procurar Deus, né? Mas não nem outra pessoa, nem outra coisa, né? Tem que ir na igreja procurar Deus e a salvação, né? Então nós vamos orar para as pessoas que estão naquele caderno, orar para o irmão Raimundo, irmão Chiquinho, irmã Ritinha, minhas irmãs Rosário e Rogério, meu sobrinho Ranaílson e Heitor, Eudásio, Abraão também com cirurgia, Odaí, e também para o seu Chico Liberato também que fez cirurgia, para o pequeno Isaac que está morando ainda, para a Flor da Nascimento e por todos os carinhos de oração. Eu também prestando obrigado por essas palavras, né? Por qual realmente sou verdadeiro, né? A palavra de Deus é a verdade. Aquele que ensina a palavra de Deus e vive também a palavra de Deus, pratica o amor verdadeiro. O amor verdadeiro. Fé, esperança e amor. Os três. Mas o maior dos três é o amor. No amor está a caridade, a misericórdia, o perdão, né? A humildade, a paciência. Mas, como já falei, glória a Deus, nós somos seres humanos, né? Errar é humano. Mas quando a pessoa reconhece o erro e pede perdão a Deus, Deus gosta disso. Eu gosto daquele que reconheceu a fraqueza, a falha, o erro, se humilha diante de Deus e pede perdão. Aí Deus gosta dessas atitudes. E a maior força do amor está na verdade. É por isso que Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vê o Pai a não ser por mim. Então, a gente conhece essa verdade, ensina essa verdade e também vive também essa prática do amor, né? A caridade, a humildade, o perdão, né? A paciência, o fazer a Deus, né? E também, né? Não duvidar da palavra de Deus, né? Não duvidar, ensinar, né? Que tudo é verdade. E caminhar nessa verdade até o fim, sem desistir, porque uma pessoa passou 50 anos andando na verdade, na palavra de Deus, na palavra de Deus. Ninguém não salva ninguém. Quem salva é a pessoa que crê na palavra de Deus. O símbolo do cristianismo não é a cruz de Cristo. O símbolo do cristianismo é a água, porque a água simboliza a vida, né? E a vida, ela não é só física, ela não termina aqui não, ela continua depois que a pessoa morre. E o bom é continuar essa vida no céu, e só vai para o céu aquele que crê no seu coração, que Jesus Cristo morreu na cruz, em seu lugar, e é seu salvadorzinho. E vai nessa fé até o fim. Deus abençoe e essa relação para eu chegando também, né? Nessas pessoas com saúde, prosperidade, porque também a fé, essa crença no coração, né? Colocar essas palavras de Deus no coração e crer no louvado a Deus. Então, todos tenham louvado a Deus, um bom final de semana, né? O dia que passa muito ligeiro, os anjos de Deus acamparam dentro das suas casas, e quando sair de casa, na saída, na caminhada, na chegada, na presença, naquela volta, Deus
Deus andando com você. Ele é invisível. Ela é invisível. Mas você crê, ele está ali com os seus anjos a proteger. Sabe? Você não vê Deus, você não vê os anjos, mas eles estão ali. Mas eu vou com você sair nessa fé, botar Deus na frente. Antes de sair de casa, faça uma oração. Porque o mundo é mau. O mundo está terrível. O mundo está muito violento. Faça uma oração. Bota Deus na frente. E se voltar, é que muita gente sai e não volta mais. Infelizmente, se voltar, agradeça a Deus. Senhor, muito obrigado. O Senhor foi comigo, me protegeu, me trouxe de volta. Agradecer a Deus. É outra bênção do amor, essa saber agradecer. Também faz parte de quem ama agradecer. Então, tenha um bom final de semana e Deus com você até dormir e sonhar. Em nome de Jesus, muito obrigado pela oportunidade. Amém. Amém. Então vamos ficando por aqui, desejando a todos uma boa sexta-feira, né? E um bom final de semana cheio de paz, cheio da proteção de Deus, muito abençoado e até amanhã, se Deus quiser. Amém. Amém.